Eu vou trazer... Você quer comentar alguma coisa? Pode trazer o Fábio? Pô, tá. Tenso, hein? Tenso, tenso. Tem uma queda boa aí agora. Vamos lá, deixa eu trazer ele, toda quinta aqui com a gente. Fábio Fares, especialista em análise macro da Quantset, chegando aqui para nossa conversa. Bom dia, Fábio. Bom dia, Paula, Cabral, Débora. Dia difícil hoje, né? Bom, mas difícil. Vamos lá. Vamos lá, temos muitos assuntos aqui. Queria entender primeiro, né? Eu fiquei um pouco confuso, inclusive, Fábio, em relação a esse comunicado de ontem do Fed. Eu achei um pouco confuso em alguns pontos, né? Primeiro a gente sinaliza que na fala ali do Jerome Powell, não, vamos continuar o que for preciso para conter, trazer a inflação para dentro da meta, que o jogo praticamente não estaria ganho. Só que depois, né, a gente vê ali um tom diferente, parece que o pico da inflação se foi, a gente não pode descuidar, mas também a gente talvez esteja aí olhando já para um horizonte de uma inflação menor, até porque a gente viu que conseguiu ter uma queda ainda assim, né, da inflação no último mês, mas eu fiquei um pouco confusa nesse tom dele. O mercado entendeu ali, né, a princípio, positivamente. A taxa era já aguardada, acho que ninguém argumenta isso, mas estava mais entendendo quais serão os próximos passos. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre o Fed. O Powell, ele virou a mãe que ninguém respeita. Todo mundo, uma época da sua vida, tomava uns esporros da mãe e falava, tá, beleza. Aí precisava vir o pai e pôr moral em casa, entendeu? Quando ele fala, e ele usou o plural algumas vezes, como você falou, era totalmente esperado o 0,25, mas se esperava que ele desse um recado para o mercado do seguinte, olha, não tem pivô do Fed, não tem pausa, vamos continuar subindo, e ele fez tudo isso. Só que ele me lembra a época quando minha mãe vinha me dar bronca quando eu era criança, né, que você é irresponsável, e de tanta bronca que ela te dava, gritava porque largou a mochila na sala, ele gritava porque não tirou o tênis, gritava porque não sentou na mesa, você já não respeitava mais. Aí seu pai chegava e falava, se eu encontrar a mochila no sofá de novo, você tá frito, você nunca mais põe a mochila no sofá. Quem que vai ser o pai? Porque o Powell não tem mais moral nenhuma, mesmo avisando, olha, os juros irão subir, como você mesmo falou, ele falou algumas vezes, a gente vê os baldes de inflação, e aqui eles dividem a inflação em 3 baldes. Inflação de produtos, esse já está resolvido porque cadeias de produção normalizam, a deflação já é vista nitidamente lá. A inflação dentro de casa, dado os números do mercado imobiliário, sabemos que em algum momento daqui para frente, no curto prazo, vamos ver ela deflacionária. Porém, a inflação de serviços, que tem tentáculos, ele citou 7 braços ontem, a gente não consegue enxergar ainda nada, vamos continuar fazendo, porque o mercado de trabalho está muito apertado. Apertado no sentido de desemprego muito baixo, e ontem o JOLTS, que é os vagas em abertos, o esperado era uma diminuição e apareceram mais quase 600 mil vagas em abertas. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, nos últimos 3 meses, foram criados quase que 750 mil novos postos de trabalho. Ou seja, ele fala, olha, eu vou ter que continuar subindo, e agora no plural. E o mercado não está nem aí. A bolsa dispara, o mercado fala, Powell, você está que nem minha mãe, velho, eu quero que você se dane. O problema, a gente viu isso em 2007. Magnitudes diferentes, mas vimos isso em 2007. E 2007 não foi há 40 anos atrás. Em 2007, quando a bolha começou a inflar de tal maneira, a hora que as coisas começaram a parecer que iam se resolver, o próprio Fed soltou um paper pelo Fed de Dallas falando, acreditamos no soft landing. E o soft landing foi um nuke que veio no mercado imobiliário e no mercado financeiro e todo mundo quebrou. A história não se repete, mas ela rima, e eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para um final que vai ser muito doloroso. Dificilmente os Estados Unidos e o mundo revertem esse quadro inflacionário do jeito que ele está hoje, de uma maneira suave. Eu acho que soft landing e Papai Noel, hoje na mesma frase funcionam, que é uma beleza. Eu ia até justamente perguntar isso agora, Fábio. Se você era da turma do que acreditava que vai ter o soft landing, ou se isso você acha que é só maneira ali de tratar do assunto ali,
né, de uma forma para não criar aí, talvez, de repente, uma expectativa pior, né, ou ruim em relação a essa questão do juro, porque, querendo ou não, trazer essa inflação de 8,6, não lembro agora de cabeça, 8 ponto alguma coisa, para 2, que é a meta, é um processo que não vai acontecer tão rápido assim. Então, eu queria entender, você já falou mais ou menos aí um pouco que é meio acreditar em Papai Noel, mas por que tem tanta gente que ainda acredita, então, que a economia americana vai conseguir fazer esse pouso suave? É uma questão que tem muita gente que acredita, mas as condições financeiras não estão tão apertadas quanto o Fed acha. Vide a liquidez abundante que ainda existe e esse anseio das pessoas por busca de retornos rápidos. Se você for olhar a qualidade do dinheiro que está no mercado hoje, é o dinheiro barato, é o dinheiro do oba-oba. Os grandes investidores estão todos avisando, olha, dessa bagunça eu não participo. O Stanley Druckenmiller, ele é um dos caras mais geniais que existe na nossa geração e um cara que tem um retorno em cima do patrimônio que ele administra sensacional. Ele falou, nunca na história da economia americana o Banco Central conseguiu trazer a inflação para a meta sem que a taxa de juros fosse para cima do CPI. O CPI, que é a inflação do povo, e esse que é o grande problema também, porque no meio desse caminho o Fed deu um jeitinho de Zé Carioca e trocou o indexador. O CPI está em 6 e pouco ainda, com a meta de 2 e os juros 4,75. A inflação do Fed, que é o PCI, e ele faz essa mudança em 2012 pelo Bernanke, para tirar o peso da inflação de dentro de casa, para poder ter espaço para estimular a economia, porque no CPI, a inflação de casa no housing, ela tem quase 44% de peso, e no PCI ela suaviza para 22%. E naquela época, com tudo quebrado, eles precisavam estimular a economia, injetar dinheiro. Se você começa a injetar dinheiro, o CPI explode, você tem que parar. Então, o que o Bernanke fez? Se reuniu com os gênios, falaram, vamos dar um jeito nisso, temos outras medidas de inflação, vamos trocar o indexador. E trocaram. Diferentemente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, o Banco Central troca o indexador, o governo continua ajustando tudo pelo CPI. Então, além de tudo, tem esse problema. A gente tem um CPI que está alto, o americano de previdência, esse bando de coisa, ainda tem os reajustes pelo CPI, só que o Fed está mirando um PCI de 2%. Mesmo com PCI de 2%, se ele leva isso, hoje ele está 4,4%, o CPI vai continuar 4,5%, ou seja, a inflação vai continuar aqui nos Estados Unidos. A pergunta que a gente tem agora é o seguinte, uma coisa é você ter expectativas futuras ancoradas, quando você começa a ver a inflação de curto prazo convergir com a meta. Quanto mais tempo essa inflação demora para convergir com a meta, piora as expectativas futuras, porque começa a desancorar. Você fala, faltando 3 anos eu ainda não estou nos 2%, faltando 2 anos eu vou ter que começar a achar que essa inflação para frente também não vai estar 2%. E aí, brasileiros que somos e conhecemos, a inércia inflacionária começa a pegar e você começa a se acostumar com uma inflação mais alta, tem mais trabalho. Só que o grande problema aqui agora, Paula, não é nem mais a inflação. Os juros altos, o americano vive extremamente alavancado e ele está se endividando a juros muito altos quando o salário não acompanha esses juros. Você começa a adicionar um monte de combustível que numa fagulha tudo explode e a galera vai quebrar se a coisa não se consertar rápido. E esse rápido parece que não vem depois do dia de ontem. Ficou nítido que o mercado chamou o Powell de mãe e falou, enquanto o papai não vier me dar esporro, mamãe, eu quero que a senhora se dane. Cabral, agora eu vou trazer o Cabral aqui para conversa também. Depois a gente vai falar da musa dele aí, que por sinal tem assunto também dela aí pra gente falar daqui a pouco. Mas gostei, o Fábio é bom para fazer a comparação, né? Agora eu não vou olhar mais pro Powell da mesma forma. Toda vez que ele vier para dar entrevista aqui, eu já vou olhar lembrando do Fábio. Mas vamos lá, Cabral, você está muito quieto hoje. Quer fazer alguma pergunta? Auxílio-desemprego americano, você viu? Veio forte. Agora há pouco. Mas veio menos, veio fraco, né? Veio fraco. Não tinha número assim desde abril do ano passado. 183 mil, o consenso era 195. Teve algum feriado, a economia bombando?
A economia bombando, o grande problema é esse, a economia bombando. A média, finalmente a média nas últimas 2 semanas, por causa dos 2 últimos prints, 186 e 183 hoje, a média que rodava acima dos 200 mil, e é o número que o mercado olha, a média de 4 semanas, justamente por causa dessa volatilidade, a média despencou para 192 mil vagas pedidos, né, de seguro-desemprego. Isso é gente trabalhando. Isso é uma economia aquecida. É isso falando o seguinte, inflação de serviços não vai cair. Não vai cair. Então, assim, o Powell tinha tudo ontem para ser o cara. E ele foi a mãe. Perdeu o respeito. Quando uma autoridade monetária perde o respeito e fica na mão do mercado, a gente já viu isso no Brasil em 2016, o que acontece. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Só que, por um outro lado, a gente tem um outro problema aqui, que é um presidente que está super valorizando a história do emprego e tudo mais, sem olhar para frente. A conta chega, a matemática é muito simples, a conta não fecha, uma hora a corda vai ruir. Vai ser amanhã, vai ser daqui a um mês, vai ser daqui a um ano, mas a corda vai ruir. E o problema, o grande dinheiro senta nos juros e fala, beleza, deixa vocês se matarem aí enquanto eu estou aqui. Aí no próximo trimestre, a empresa reporta menos lucro, importa dificuldade, começa a ver que tem que demitir, inclusive porque saiu uma matéria hoje muito boa falando justamente isso, que as grandes empresas elas estão descobrindo cada vez mais que conseguem fazer o mesmo com muito menos. Então demissão vai ser uma coisa constante agora até eles acharem o equilíbrio de quanta mão de obra eu preciso para rodar igual. Twitter fez isso e deu certo, a Apple está fazendo isso, a Google está fazendo isso, o Facebook fez isso e vão continuar. O guidance das empresas está horrível e o mercado está ignorando. É a mesma coisa do Santander hoje aí no Brasil. Um resultado horroroso, uma perspectiva horrorosa e o mercado está nem aí. Vou comprar e dane-se. Você fala, alguma coisa está errada. Ô, Fábio, inclusive, vou fazer essa para vocês dois, Cabral e Fábio. O dólar voltou aí, né? Agora cravou de novo no 5, mas chegou a cair a 4,96, agora há pouco aqui bateu 4,96. A gente está vendo um movimento de desvalorização do dólar aí frente aos emergentes, mas eu queria entender um pouco, né, da visão de vocês dois, se essa barreira do 5 que foi quebrada agora há pouco está muito mais relacionada realmente a esse enfraquecimento do dólar em si, né, frente a todos os emergentes, ou vocês enxergam de repente algum outro motivo específico, apesar que a gente ainda tem tantas incertezas no nosso, né, cenário aqui interno para sustentar uma valorização do real, mas eu queria entender um pouco mais desse movimento, porque tem a gente que estava falando que estava demorando, inclusive, para romper os R$5. Queria entender um pouco da visão de vocês. Vamos lá, Fábio, primeiro você. Se a gente não tivesse tido eleição no Brasil, se não tivesse tido esse evento, independente de quem é o governo, a gente estaria já no 4,80 desde lá. Por quê? Porque o índice dólar contra as principais moedas veio de 115 para 100. Só nessa queda o real teria que ter andado. O real demorou para andar justamente por causa da eleição e o mercado esperando as sinalizações do novo governo sobre austeridade fiscal, plano, gastos, taxa de juros, independência do Banco Central, e o governo tem dado sinais. Uma das coisas que foi muito importante no mês de janeiro foi todas as coalizões que o governo costurou, os sinais que ele deu, as conversas que teve, e ontem com a eleição na Câmara e no Senado, com os candidatos do governo sendo eleitos, ajuda muito uma agenda que o governo vai querer fazer. O mercado sempre dá o benefício da dúvida, e como o macro é muito favorável agora para um dólar mais fraco, o real vai andar junto, tanto que muito disso é carry trade. O cara escutou ontem o Banco Central brasileiro falar, olha, juros é daqui para cima, não é daqui para baixo, eu não corto tão cedo, sou independente e estou avisando o governo, olha, do jeito que está, eu vou ter que manter os juros assim ou subir. O que muda no meio do caminho? Se o governo falar, não, você não é mais independente, eu mudei a lei das empresas públicas, vou mudar a sua independência, você reporta para mim e a gente vai cortar juros. Essa é a única coisa que vai fazer essa dinâmica de um real mais forte frente ao dólar mudar. Do jeito que está hoje, a tendência é o real continuar se valorizando por um bom tempo frente ao dólar. E fluxo, né? Tá entrando todo dia bolsa e juros, né? Fluxo também tá ajudando pra caramba. Gringo não para de comprar Brasil, mano. É o carry trade. É muito simples.
Você vai no Japão, toma lá bilhão de ien a 0 e vem aqui no Brasilzão da massa e aplica no CDI a 13,65. A gente viu isso em 2006, 2007, 2008, 2012 e vai ver a vida inteira. A Selic média dos anos 2000 é acima de 10,45. O juros global é 0. Faz a matemática. Eu pego o dinheiro emprestado aqui, invisto no Brasil e vivo desse carry. O risco vale a pena quando você tem um diferencial de juros tão grande. Hoje, com o nosso IPCA rodando a 6%, juros a quase 14%, a gente está falando de mais de 7,5% de juros reais. Acha isso em algum lugar do mundo? Eu não sei se é carry de Selic não, hein? Porque você não vê gringo aumentar a posição em pós. Então, eu tô com um dado aqui que eu ia até falar sobre isso. Você vê a gringo aumentando posição em pré. Sim, não, é carry trade, ele vai pegar vai pegar NTNF, que é o que ele gosta. Ele não gosta de Selic, gringo não gosta de Selic. O gringo só sabe investir em tesouro pré-fixado com juros semestrais. Por quê? Porque é o título que ele usa no mundo inteiro. Eu tava lendo aqui, tô até com o celular na mão, o pessoal cortou, gente, eu sou natural, tá? Tô lendo aqui, mas é informação, não tô vendo rede social, não. É porque tá vendo quando ela tocava piano, olha lá. Não, é porque assim, eu tive que trocar o computador e meu computador não conversa mais com o meu celular aqui, preciso mexer nisso. Mas no meu bloco de notas eu tinha anotado cerca de 9,5% do estoque dos títulos da dívida interna, aí cerca de 530 bilhões de reais, são hoje detidos, Cabral, por investidores estrangeiros, né? Então, assim, aí a notícia em si, eu estava estudando um pouquinho mais sobre isso, porque veio naquela questão do, quando o Lula disse, vamos cortar a taxa de juros, mas, não vamos cortar. Ele falou o seguinte, seria perfeito se não existissem juros, né? Essa foi a fala. Aí aqui a comparação traria se não tivéssemos, né, esses juros atrativos, a gente poderia perder 100 bilhões de reais aí desse fluxo estrangeiro, que seria equivalente a 2 anos do saldo comercial projetado pelo Banco Central. Aí eu queria entender até em relação a isso. Da onde a pessoa fez essa conta, né? A primeira dúvida é essa, da onde tirou esses 100 bi? Eu vou trazer a fonte aqui pra você. É do Brasil Journal a reportagem, na verdade. Mas da onde tirou os 100 bi? Por que 100 bi, entendeu? 9,5% de estoque dos títulos da dívida interna, pouco mais de 530 bilhões de reais. Sim, o Tesouro divulgou agora, semana passada. Então, parece improvável para uma demanda trocar reais por 100 bilhões de dólares e afetaria aí a taxa de câmbio. Depois eu até te passo o link aí da matéria, para depois a gente ver. Deixa eu ver se eles trazem aí a fonte do cálculo. Mas a fonte da matéria é Brasil Journal mesmo. Como é que chegou? Mas só isso, ele está dolarizando o tamanho da posição de gringo no título. Se ele tem 530 bi de título de reais, é 100 bi de dólar. Pode ser. Um pouco mais agora, né? É isso. Só dá para entender assim, Cabral, porque a Paula falou 530 bilhões é a participação de gringo na dívida pública brasileira, da correto? Dívida pública brasileira, 530 bilhões, isso, de reais, tá? De reais, então você dolariza, dá um pouco mais de 100 bilhões de dólares. Sim. É isso. Deve ter sido essa conversão, A matéria foi, tem alguns dias já, né? Foi 29 de janeiro. Tem que ver quanto que estava a cotação no dia, enfim, dessa conversão aqui. Mas estava aqui uma explicação, eu só lembrei pelo número expressivo dessa entrada, né, no Brasil. O que a Paula quer dizer dessa matéria, Cabral, ele está falando que se não tivesse juros no Brasil, o gringo não ia colocar os 530 bilhões de reais em juros no Brasil e a gente ia perder 100 bilhões de dólares de entrada de capital. É isso o meu entendimento, pelo menos. É isso que o cara quis dizer na matéria, entendeu? Isso, exatamente isso. A matéria quer nada com lugar algum, desculpa, porque... Exato. A matéria é uma síndrome de Erdogan. Ele faz uma comparação, na verdade, do Brasil com, né, trazendo ali a política adotada por Erdogan, Tayyip Erdogan na Turquia. Então ele falou ali, é um longo artigo até por sinal ali, trazendo uma visão e aí faz essa comparação da importância da gente, né, ter assim ainda essa entrada do fluxo por nosso câmbio, entendeu? A matéria era o sentido, é porque ela é longa, mas resumido seria mais ou menos isso, quando se fez aquela fala, né, possivelmente falando, pra que, né, seria lindo se não tivesse juros no mundo. Então aí a matéria vem fazendo uma comparação em relação a isso e compara o Brasil, inclusive, com a Turquia. Quando foi a taxa 2, hein? Agosto de 20 estava a taxa 2? Isso. Gringo tinha o mesmo percentual que tem hoje da Bolsa, de dívida. 9,4% da nossa dívida.
Mas ele não entrou a 2, né? Ele carregou isso daí e deixou no 2, porque também para sair a marcação a mercado para ele era um paraíso. Então, assim, não é que ele entrou a 2. Ele já estava, mas ele entrou a 6, 7, 8. A Selic estava o que antes do Covid? 6 e pouco. Tá, mas aí você pega em setembro 21. Ele tinha 10,5% da nossa dívida. Então o gringo tá aqui porque ele vem pegar pré. O pré nos Estados Unidos na época era 0. Sim, não, e não vai zerar mesmo com juros aqui a 0. Não vai. Esquece. Não vai. Tem gente aqui no chat que está falando que o dólar está nesse valor por conta do Lula. Acho que vale talvez a gente explicar que esse é um movimento do dólar também, Paula, perante os pares também. Uma parte considerável Lula, sim, é fluxo. Sim, o gringo ama Lula. Concordo, sim. Mas também a gente não pode deixar de olhar para a desvalorização do dólar perante os emergentes também, que eu acho que tem que pôr os dois lados. O que tem que se explicar para as pessoas realmente por causa do Lula. O Lula ele é um cara apaziguador, ele vai fazer um bom governo, só que para você que é brasileiro, que está achando isso legal pra caramba, um governo do PT é juros mais alto e mata a sua economia, mata o seu dinheiro, você vai empobrecer globalmente e um dia você vai entender isso. Esse que é o grande problema. O Lula não vai levar o dólar a 3, não vai levar o dólar a 4, só que ele também não vai levar a Selic para 8, para 7, para 6, que é o que faz o país crescer e vocês enriquecerem. Juros altos mata o crescimento do país. Só que vocês não vão entender isso. Então, continuem investindo a camisa e sim, o dólar vai cair por causa do Lula, isso é muito bom. Só que o que tinha que cair no Brasil eram os juros, o que tinha que cair no Brasil era a dívida pública, a máquina tinha que ser enxugada e o país tinha que crescer e gerar riqueza. Isso não vai acontecer. Faz parte, são trocas. Você quer o dólar barato? Excelente. Vai ajudar todo mundo que quer tirar o dinheiro do Brasil. Para o Brasil, o que a gente quer é juros baixos, economia crescendo, 5, 6, tipo a China. Todo mundo fala da China, a China vai crescer 5 esse ano. Do ano que vem pode crescer 8, depois pode voltar a crescer 10. O Brasil vai crescer o quê? 1, talvez meio, o ano que vem meio de novo, e vai ficar nisso, continuar sendo só um país emergente. Paciência. Eu só trouxe aqui a pontuação pela queda do próprio DXY, que a gente também vê que tem acontecido, né, um movimento frente aos emergentes também. Ô Fábio, vamos falar agora de Banco Central Europeu? Vamos lá, Cabral? Saiu, né? Nenhuma surpresa em si, talvez a subida ali, 0,50, era o que todo mundo esperava, meio ponto percentual. Como que você viu o comunicado aí de Christine Lagarde? A Lagarde está fazendo o que ela tinha que ter feito há 6 meses atrás e agora eles estão aproveitando a situação, porque isso é muito importante a gente citar também, né? Quando você começa a jogar as coisas a seu favor, você acelera para também ganhar tempo. E como ela estava atrasada, agora a inflação lá está melhorando, o gás natural despencou, que ia ser um problema, despencou e tudo mais. Agora a inflação está dando um alívio, acelera o que tem que fazer, mantém o tom duro, porque você ganha gordura, você ganha espaço. Você recupera o tempo e ganha espaço. Então, finalmente, o Banco Central Europeu, mantendo esse tom e já avisando que provavelmente na próxima pode vir mais meio, ajuda demais a resolver rápido a situação da Europa. Por quê? Porque a gente tem uma China que pode vir aí com tudo e ajuda muito a Europa se a China crescer de verdade. A Europa vai surfar essa onda muito bem. A Lagarde está corrigindo uma demora que ela teve e ela talvez consiga agora ficar empatada com a história. Coisa que o Fed tinha que ter mantido. Não tinha que ter ido para 50, para 25. Por quê? Vai ficar agora de 25 em 25, 25? Tivesse lá atrás dado mais uma de 7,5 ou mantido o ritmo de 50, ele talvez se beneficiaria do tempo que essa inflação está demorando para convergir para a meta, entendeu? E aí, Cabral? Estava lendo que o comunicado do BCE foi uma coisa ridícula, né? Então. Um parágrafo é importante, o resto não serve para nada. Todos são assim, né? Desculpa, não, é sério. O resto ele explicando que os juros mudou, mas não diz o porquê. Aí o outro ele explicando qual método de cálculo por de cima. Agora eu estava lendo o texto dela de abertura da coletiva. Eu li aqui. Quer que eu faça um resumo ou você fala?
Eu estava começando ali. Esperamos que a atividade permaneça fraca no curto prazo, restrições de oferta estão diminuindo constantemente, economia está provando mais resiliente do que imaginávamos. Políticas fiscais podem aumentar pressões inflacionárias, pressões de preços se mantêm fortes, parcialmente pelos preços de energia. Ajudas de governo para pagamento de energia ajudarão a desacelerar a inflação. Salários estão crescendo rápido, apoiados por mercado de trabalho robusto. Ela ainda diz que os riscos para o crescimento da economia, Christine Lagarde diz que os riscos para o crescimento da economia ficaram mais equilibrados. Recuperação da China pode dar impulsos às commodities. Queda nos preços de energia as quedas podem ajudar a desacelerar a inflação mais rapidamente. Aumentaremos os juros em um ritmo constante. Nossas decisões continuarão a depender de dados. Em todos os cenários, altas significativas dos juros são necessárias. Há um consenso forte sobre a intenção de altas dos juros em março. Deixa eu ver se tem mais alguma atualização. Sim, aqui. Sabemos que não terminamos e que precisaremos avaliar o ritmo de juros. A intenção em relação à alta de juros de março não é irrevogável. Não penso em cenário que não tenha uma alta de 0,50 ponto percentual em março, só em caso extremo. Tá aqui, então, essas falas neste momento. E um detalhe que ela fala que é o mesmo problema que o Brasil está tendo, eles vão ter. Mesmo o quê? Problema que o Brasil está tendo, eles vão ter. As medidas do governo para compensar as famílias pelos altos preços de energia reduzirão a inflação de 23, vírgula. Mas espera-se que aumente a inflação assim que expirarem. Que é o nosso problema do PIS/COFINS. Então aquela inflação que você pensa, oba, é mentira. Em vez de cair, volta. Ela vai ser persistentemente mais alta. E só dando mais uma explicação, eu vi que o Ogro está lá no chat aqui da BMC, ele está falando do Jetsoy. Abraço pro Ogro. A gente sabe que o DXY e o fluxo para emergente tem peso, e óbvio que é o fluxo que derruba o dólar. Mas a gente também tem que ser honesto que um governo Lula é muito mais amigável para o mundo do que o outro presidente que estava, que era o Bolsonaro, que ele era mais arisco ao mundo. Então, óbvio que o Lula, o presidente, ajuda a fazer o dólar a cair. Do mesmo jeito que vai ajudar a fazer o dólar explodir a hora que ele pisar na banana, porque é questão de tempo. As pessoas, elas ficam lá muito vestidas de torcedor e tudo mais, e não entenderam que qualquer político que está em Brasília, qualquer político que está em qualquer cargo público, só pensa nele e é vagabundo igual qualquer outro. Vocês têm que parar de torcer por isso. Os caras passam a mão no popô de vocês o tempo inteiro e vocês ficam falando amém. Eu nunca vi, por isso que o país não evolui. Vai torcer pro futebol, vai torcer pro Corinthians, pro São Paulo, pro Flamengo, pro Paysandu. Para de torcer pra porra de político que não tá nem aí pra vocês. O cara ficou 16 anos no poder, prometeu um monte de coisa e não fez porra nenhuma. Voltou agora e não vai fazer porra nenhuma de novo. Mas vocês não conseguem cair nessa real. Vocês vão ficar endeusando e continuam na lama. O Brasil precisa de gente que quer o bem do país. Independente de ser direita, de ser esquerda, de ser do meio. É isso que vocês não entendem. Dane-se quem é o político. Foca em cobrá-los de fazerem as coisas certas em prol do país. Não interessa quem ele é. Se fizer direito, fizer o país crescer, fizer o bem para todo mundo, que fique eternamente no poder. Agora, nenhum que foi aqui, eu tenho 44 anos, e nenhum dos meus 44 anos de vida foi decente para o país, porque o Brasil continua com os mesmos problemas, com os mesmos buracos e nada muda. E vocês insistem, ele é o cara, o outro é o mito, não sei o quê. Nenhum presta. Vocês tinham que tirar todos eles de lá e colocar um competente que fizesse o mínimo, o país ia crescer muito mais, ia ser um país melhor. E todo mundo de vocês ia estar feliz e com o bolso cheio de dinheiro, com emprego, com saúde e com segurança. Vocês não têm nada disso. E vocês continuam venerando essa turma toda. Eu não entendo, pessoal. Esquece isso, vai torcer para futebol. Pô, nunca vi. Impressionante. A gente só vê, a resposta é fácil, Fábio. Peraí, Débora, já vai colocar. A Débora tá falando que ela assina embaixo, eu também. Assina embaixo. A resposta é muito simples. Só olhar a eleição ontem, né, expressiva do nosso, né, presidente da Câmara aí, né? A gente vê aí, ele jogava de um lado, maior da história. Nunca ninguém na história teve tanto voto.
Arthur Lira, surpreendentemente, era de um lado. Agora é de outro lado. Mas recebeu o voto do lado anterior. E recebeu o voto do lado anterior. Ou seja, né, o próprio político em si, ele não tem o que a população tem, né? Que acaba venerando. Eles jogam ali conforme os seus interesses. Isso é fato, só vi a foto do que a gente que fica aqui. A do Lira. Isso, Lira tava Bolsonaro 22 no Maracanãzinho, no segundo maior comício do Bolsonaro da eleição. E terça-feira foi jantar com o PT, com a cúpula, com o Zé Disseu do lado dele. Acabou, povo. É sério, não briga pro político, não. É muita loucura isso. E fluxo de gringo tá entrando? Sim, tá entrando, povo. Tá entrando fluxo de gringo. Gostando ou não, tá entrando. Pensa no teu bolso e não no teu ideal. Exatamente. Exato, o chat vai à loucura aqui. Todo mundo elogiando, batendo palminhas, falando que você é o cara, parabéns. Exatamente, é o que a Débora queria falar. Quer falar, Débora? Põe a Débora na tela também. Era só endossar mesmo, assino totalmente embaixo do que o Fábio disse. É isso. Eu já estive lá dentro daquele congresso inúmeras vezes, vi com os meus olhos muita coisa. Não adianta querer defender político, gente. É tudo farinha do mesmo saco. Se juntar tudo num saco só, não dá um. Não dá um. É isso. Lá dentro da sessão, aliás, era um querendo bater no outro. Virava as costas, sai dali, vai dentro jantar da sala da comissão, era beijinhos e abraços. Isso não foi ninguém que me disse, eu estava lá vendo. Tem que ter muito sangue de barata para poder conseguir fazer cobertura de política lá em Brasília. Pelo amor, admiro meus colegas jornalistas, porque eu não conseguia, sinceramente. Puro hashtag desabafo aqui. Isso é verdade. Mas é mesmo. É exato. E não tem que... Essas coisas, assim, eu acho engraçado. A gente no Brasil, a gente é carente de boas referências, né? Vê agora o que está acontecendo com Americanas, com o problema da Ambev, pessoas que a gente admirava, você fica assim, pô, nem esses caras fazem a coisa direito, o que a gente tem? A gente tem que começar a ter boas referências no país, porque daí pelo menos nessas horas você olha para as pessoas, e a gente tem muitos brasileiros que deram certo, muitos brasileiros que fizeram coisas sensacionais e fazem até hoje. Esses precisam ser exaltados, esses precisam ser nossa referência, esses precisam ser os caras que a gente olha e fala, meu, eu quero ser que nem esse cara um dia. E não essa corja, isso é corja, todos são, como a Débora falou, bate tudo no liquidificador, não sai nada, nada, nenhum presta para nada. Interesse próprio, né? Eles olham os interesses próprios, não do povo. Engana-se quem acha que é para o povo. É claro, né? A gente tem nossas ideologias, cada um respeito, né? Quem tem o seu posicionamento, acho que isso é importante. Mas acho que você foi muito cirúrgico, né, Fábio, em falar em relação à torcida, né? E botar a mão no fogo. Não dá pra gente botar a mão no fogo, não, por ninguém, por sinal. E fora que a gente mora aqui, né? Nós dois moramos aqui, com Débora 3. Pô, eu vou torcer contra pra me ferrar? E aí, óbvio que perder não. emprego? Exato. Porra. Eu achar é uma coisa, mas torcer em conta é outra. Exato. Pelo amor de Deus. Não adianta, a gente. Agora, acho que a questão política é muito. Virou um tema muito. A polarização, né, na verdade, acabou fazendo com que as pessoas elas se tornassem muito intolerantes com pessoas que pensam ou discordam, né, dos nossos pensamentos. É igual você falou aí em relação à torcida, virou torcida, né? O que não deveria ser. Antigamente a gente via as pessoas brigarem por time, hoje a gente vê brigando aí por um posicionamento, sei lá, de algum político. Fala, Fábio. E voltando para a pauta que é importante, o comunicado do Banco Central Europeu, ele é muito parecido com o comunicado do FED ontem, que é tudo no vazio, porque a impressão que dá pra gente, e mesmo na coletiva, o Powell ele foi meio duro deixando umas palavras, a Lagarde já tá falando, vai falar daqui a pouco, parece que eles não querem dar sinais mais pro mercado de nada. Porque essas frases vagas, esses mais do mesmo e tudo mais, gera mais confusão do que qualquer outra coisa. Então, a impressão que se dá é assim, eles estão vendo que muita coisa vai começar a acontecer daqui para frente. Então, em vez de criar expectativa, sinalizo, mas deixa as coisas acontecerem, e eu vou sempre falar que eu dependo das coisas que estão acontecendo para analisar meus próximos passos. Então eu deixo o mercado sempre tateando, pisando em ovos para, será que vai ser mais 2, vão ser mais 3, será que a Lagarde na próxima para? Porque tem uma coisa, o Banco Central Europeu, por exemplo, na próxima reunião leva os juros para 3,5, ele pode muito bem falar, acabou, chega, não vou fazer mais nada. Então ele não está querendo deixar sinais.
Ele está falando, ó, eu sou data dependente, vou analisar tudo até a próxima reunião e lá eu informo vocês, mas nesse momento sigo com o meu plano de continuar apertando as condições financeiras porque o problema existe e ainda temos que fazer um trabalho para lá na frente vermos os resultados. Mas isso tem que ser, né? Isso eu concordo com eles. Vamos esperar dados seguintes para tomar decisão. Sim, não, tem que ser. É meio óbvio, mas né, eles... Cabral, também, né? Sim, mas eles têm que apertar. avisar. Senão vai falar, você vai subir os juros em outubro? Pô, até lá tanto tempo. Show de praxe já, né? Eu só acho que a gente tem que lembrar que o mundo não está acostumado em olhar para América do Sul, América do Norte, olhar para a Europa e olhar 3% de taxa na zona do euro, 4,75 nos Estados Unidos, 4 e alguma coisa. A Inglaterra foi para quê? 4,25, né? 4,50? Deixa eu olhar aqui direito. Acho que foi para 4 bola a Inglaterra. Acho que foi para 4,0. 4 bola na Inglaterra. Então, assim, vamos lembrar, pessoal, desde 2000 que a gente não vê uma coisa dessa. Nos Estados Unidos, então, desde antes, ele ficava flutuando em 2,5, 2,75. Isso, a gente no Brasil é mais acostumado porque a gente vive num regime de juros flutuantes muito rápidos. A magnitude da oscilação dos juros no Brasil, o brasileiro já está acostumado. O povo aqui nos Estados Unidos, na Europa, que não sabe o que é isso e continua vivendo a vida normalmente, se endividando, rodando o cartão de crédito e depois do limite, cheque especial, vai começar a ter que aprender rápido, porque não é que os juros vão cair amanhã. Todos os bancos centrais foram unânimes. Estamos chegando perto do fim, mas vai ficar por aí por um bom tempo. E isso preocupa porque tem todo um processo educativo das pessoas de, cara, não dá para me endividar com 20% de rotativo no cartão de crédito, com 12% no parcelamento. Não dá. Só que, por enquanto, os números mostram que eles não entenderam isso ainda, tá? Então, isso preocupa bastante, porque olhando para frente, você fala, isso vai demorar para mudar. E essa demora para mudar, existe uma frase muito verdadeira. Todo endividado precisa que tudo dê certo. E a gente sabe que coisas para darem certo no mundo, tudo dá certo no mundo, isso não existe. A vida não é perfeita. Então, isso é preocupante. Fábio, antes de encerrar, momento aula de inglês. Falaram aqui para eu te perguntar como que fala a pronúncia correta da presidente do Banco Central Europeu, porque a gente estava falando errado, mas vamos lá então. Não, eu não sou muito bom nisso, mas o que eu escuto aqui, elas falam Christine Lagarde. Ou Senhora Cabral. A cara dele. Fala aí, Cabral. Eu já falei que vocês já confundiram muito função do Banco Central com função de presidente de república, mano. Ele gosta como é que do bronzeado dela. Como é que o Banco Central vai controlar a dívida de um país, povo? Vocês já confundiram muito isso no passado. Não, eu concordo. O problema do Banco Central Europeu é que o Banco Central Europeu resolveu pegar um bando de acomodado e plugar na Alemanha, em vez de educar os acomodados para começarem a trabalhar. Entendeu? Grécia, Espanha, Itália, o pobre, até o Portugal, o seu Manuel lá vai bem, mas até Portugal, pular, se pendurar nos alemães e falar assim, o alemão vai trabalhar, tá tudo bem, a gente vai se virando. Aí fica difícil também, né? Bem difícil. A missão dela era melhor ficar em Saint-Tropez tomando sol mesmo, porque deve ser um pandemônio essas reuniões, a hora que começa a olhar o fiscal de cada um. Eu só vou falar só uma coisa. Essa mulher não dorme, na boa, essa não dorme. Essa o quê? Ela não deve dormir. Imagina, a cabeça dela pensando em Finlândia, sério? Pensando em não sei o que. Eu acho Você acha mesmo? Eu só vou falar uma coisa, a hashtag medo é a minha única coisa, assim, não vou nem entrar no mérito de continuar falando aqui o meu pensamento em relação a essa questão aí, dessa missão de Lagarde, olhando aqui pra gente, pros nossos lados aqui, eu só vou falar o que me expressa esse sentimento quando a gente pensa numa política monetária única aí para economias de diferentes situações. Mas não vou me estender, Fábio, já estou aqui com o meu tempo em cima da hora. Recadinho final para hoje? Cara,
Cuidado e precaução, porque a gente já viu euforia no mercado e quem está no mercado há mais tempo já passou por isso em 2001, 2003, 2007, 2008 e a gente sabe que o final não é muito feliz. Então, viva dentro dos seus limites, respeite o mercado e não caia no oba-oba, porque a hora que a coisa vira, a gente vê um monte de gente saindo com as caixinha na mão, a pastinha, indo para casa e chorando, e é difícil isso, então não queira ser mais um, entendeu? Cuidado. Maravilha. Fábio, eu quero agradecer, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente toda quinta-feira. Eu falo que quinta-feira é o dia que a gente muda o formato aqui do programa, porque o Cabral já chega aí, ó, tossindo, você tá vendo, né? Eu tô aqui falando uma notícia séria. Pessoal, faz essa nota para dar corte, pra gente subir lá depois nos shorts. Aí sempre sai o Cabral tossindo no fundo da nota, e sim. Mas nós somos mais naturais quando tá o Fábio Cabral. Trazer até junto. cachorro pra botar no ar aqui. Olha que se eu e Débora que trouxemos as nossas, a audiência vai subir, né, Débora? Temos aí a rap aqui, ó, minha repinha, tadinha, minha repinha tá precisando tomar banho, tadinha, tá até suja, hoje não daria pra trazer não. Pra caramba, cabelo não, ela é peludinha, assim, né? Aí fica passeando na rua, tadinha. Ou você tem um cachorro limpo, ou você tem um cachorro feliz. Como eu escolhi o nome dela de rap, eu tenho que fazer ela ser feliz, passear, mas suja o pelo, não tem jeito, né? E Milka também, Milka iria estar, mas a Milka é tranquila, a rap também é tranquila. Se ela tivesse aqui, estaria assistindo. Quietinha, no máximo queria estar aqui em cima da mesa, deitada. Assim, ah, é. A minha estaria na mesa também. Você gosta de animal, ô Fábio? Tem cachorro? A gente tinha o Clark era um Lhasa Apso, mas ele faleceu em outubro de 20, por enquanto a casa está fechada para novos animais. É, eu tenho muita... Dependendo das pessoas, eu acho que os animais muito melhores, mas vamos lá. Fábio, obrigada, beijo, bom final de semana, até quinta que vem. Obrigado, pessoal, bom final de semana, a gente se fala, valeu, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.